Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Parabéns ao nosso irmão Aloísio. Aloísio é, como diz o apóstolo Paulo, a nossa carta viva. É um daqueles irmãos que nós nos alegramos muito com tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele, na vida da família dele. E Aloísio, assim como todos nós que aqui estamos, tem muito o que agradecer a Deus e a fidelidade do Senhor. E nós olhamos para tudo aquilo que a graça tem feito através da vida desse homem para nos abençoar. E nós ficamos muito felizes, irmãos. Nosso irmão Aloísio é uma prova de que a graça de Deus reúne condições de transformar vidas e nos fazer pessoas que refletem a glória de Deus. E nós ficamos muito felizes com tudo isso. Então parabéns a ele e parabéns a todos os demais que têm vivido essa experiência gloriosa de servir a Deus e ter as suas vidas transformadas pela graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre firmeza nas tempestades. Como lidar com os nossos medos, como lidar com as nossas ansiedades, quando nós lutamos contra as lutas que se levantam contra nós e achamos que não há mais esperança para nós. Vamos nos basear na experiência vivida pelo Senhor Jesus e os discípulos, quando eles atravessavam de Cafarnaum para Gadara, para libertar aquele rapaz que se encontrava miseravelmente endemoniado, e como Jesus venceu a tempestade, dando um exemplo para os apóstolos e bem assim para todos nós, que Ele tem poder para resolver os dilemas e as demandas das nossas vidas. Amém? Os irmãos estão com a Bíblia aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então ele olhou para os discípulos e disse: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não possuem fé? E eles, por sua vez, possuídos de grande temor, olhavam uns para os outros e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Essa passagem que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos nos ensina que Tu és todo-poderoso, que Tu tens poder para resolver os dilemas, que Tu tens poder para resolver as demandas da nossa vida. Que o Senhor possa, meu Deus, hoje à noite, com base nesse texto, falar ao nosso coração e fazer o nosso coração descansar, ciente, ó Pai, de que uma vez que o Senhor se levanta para agir em nosso favor, quem impedirá? Portanto, permita, ó Deus, aplicações nesse sentido às vidas de todos nós que aqui estamos, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos é um escritor peculiar, é alguém que ao longo da sua jornada com Cristo enfrentou um momento em que ele declinou do seu chamado, ele experimentou a vergonha de ficar para trás, de achar que não havia mais esperança para a vida dele, até que um personagem que é muito peculiar no enredo do Novo Testamento, chamado Barnabé, entendeu que esse rapaz era digno de uma segunda oportunidade. E assim como Barnabé foi preponderante para o ministério do apóstolo Paulo, quando ele ainda não era conhecido, quando ele não era um teólogo famoso, quando ele não era o grande missionário aos gentios, Barnabé foi até ele e enxergou em Paulo aquilo que nem mesmo ele, àquela altura, conseguia enxergar em si próprio. Barnabé era esse homem que enxergava possibilidades. E foi Barnabé quem foi à procura de Marcos, quando Marcos estava sozinho em Jerusalém, após alguns anos em que ele havia abandonado a primeira viagem missionária
e sofria agruras pelo fato de ser considerado um covarde, alguém que fica pelo meio do caminho. Barnabé investiu na vida desse rapaz, e alguns anos depois, ainda que ele não venha mais a ser mencionado no enredo do livro de Atos dos Apóstolos, em algum momento, quem sabe pouco antes ou pouco depois do assassinato do apóstolo Paulo, quando Pedro era o grande líder do cristianismo a partir da cidade de Roma, foi João Marcos quem ouviu todas as memórias de Pedro ao longo daqueles 3 anos em que ele esteve caminhando com o Senhor Jesus e colocou tudo aquilo num pedaço de pergaminho. As memórias de Pedro, passando pelo crivo da pena de Marcos, tudo isso sendo inspirado pelo Espírito Santo, produziu o primeiro evangelho que a cristandade recebeu. E esse evangelho foi produzido para fortalecer pessoas que pensavam em desistir, a semelhança de Marcos, alguns anos atrás. Percebam como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele apanha uma pessoa que aparentemente era tida como covarde, e Deus reestrutura a vida dessa pessoa, lhe oferece uma nova chance, e agora nós temos uma pessoa que sabe o que é ser deixado para trás, uma pessoa que sabe o que é declinado do chamado, uma pessoa que sabe o que é ser tido como covarde, escrevendo para encorajar aqueles que precisavam de um lenitivo para suas almas, que haviam perdido Tiago Maior, que haviam perdido o apóstolo Paulo, que estavam prestes a perder o apóstolo Pedro, e que precisavam de encorajamento. Portanto, o evangelho de Marcos é esse evangelho escrito para nos encorajar. É o evangelho que apresenta um Senhor Jesus poderoso, operador de milagres. É um evangelho que já parte da premissa de que Deus pode se compadecer de nós e fazer com que a nossa sorte mude por meio do seu poder extraordinário. O evangelho procura retratar tudo isso. E nessa passagem que nós acabamos de ler não é diferente. O Senhor Jesus havia retornado da região da Judeia. Ele se encontrava em Cafarnaum, que era a sua base de operações missionárias. Vocês sabem que Jesus nasceu em Belém, foi até o Egito. Quando finalmente 2 anos depois ele retorna para Nazaré. Mas quando ele inicia o seu ministério público a partir de Caná, transformando água em vinho, não é para Nazaré que ele retorna, mas ele passa a residir em Cafarnaum, e a partir de Cafarnaum ele fazia aquelas viagens para pregar o evangelho e libertar as pessoas que se encontravam manietadas sob as algemas de Satanás. Retornando da sua primeira viagem à Judeia, finalmente Jesus se encontrava em casa, e as multidões ouviram que o nosso amado Redentor se encontrava na região. Portanto, nada mais natural que aquelas pessoas afluíssem até a casa de Jesus, e uma vez que todos eles estavam ali reunidos, o Senhor Jesus, ele deixa a sua casa, ele vai até a praia do mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, e para que ele tivesse melhores condições de pregar o evangelho àquelas pessoas, ele pede para que os discípulos consigam um barco. Ele entra naquele barco e faz do barco uma espécie de púlpito primitivo. Jesus sobe no barco, ele tem uma visão panorâmica da multidão e ele começa a pregar o evangelho. Perceba você que Jesus foi o maior pregador que o mundo já viu. Você concorda comigo? Vocês acham que houve qualquer pregador melhor que Jesus? É claro que não. Mas no momento em que Jesus estava pregando o evangelho, ele observava a multidão e ele via que parte da multidão não prestava atenção às palavras que fluíam dos seus lábios como verdadeiras torrentes da graça. E ele assemelhava aquelas pessoas à semente que cai à beira do caminho. Estão ouvindo o Todo-Poderoso, mas aquela palavra não reúne condições de transformar as suas vidas. Jesus, por sua vez, distinguiu um outro grupo naquele mesmo dia. Ao que parece, era um grupo um tanto inclinado às emoções. As emoções, elas são nossas. O ser humano também é emoção. O problema é quando a emoção não permite que nós venhamos a calcular o preço do discipulado. O preço que compete a nós por nos identificarmos com a causa do reino. E aquelas pessoas ouviam as palavras de Jesus e de pronto se identificavam, mas Jesus discernia que elas eram como que uma semente que cai sobre o solo rochoso. A semente até frutifica rapidamente porque o solo rochoso, ele é rico em nutrientes. Mas pelo fato de não haver condições daquela planta fincar raízes, naturalmente quando o sol viesse a nascer, ele fustigaria aquelas plantas e elas morreriam. Depois, Jesus ele conseguiu perceber que havia um terceiro grupo de pessoas no mesmo dia.
Era um grupo de pessoas que aparentemente eram mais dinâmicas, mais expansivas. Elas recebiam as palavras pregadas por Jesus e elas assimilavam, e elas tinham plenas condições de se identificar com uma comunidade semelhante à nossa e produzir frutos para a vida eterna dentro daquela comunidade. Mas na proporção em que elas assimilavam bem a mensagem do reino, elas também assimilavam da mesma forma a mensagem do mundo. E Jesus disse que aquelas pessoas eram semelhantes à semente que cai no solo que é cheio de espinhos. São pessoas que se deixam fascinar pelo evangelho, mas também se deixam fascinar pelo glamour das riquezas, por tudo aquilo que o mundo pode oferecer. São pessoas tão dinâmicas, mas tão dinâmicas, que elas acham que pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamon e as riquezas, viver os planos de Deus e viver os seus próprios planos. Não sabem essas pessoas que os planos que são inerentes ao mundo crescem e suplantam, sufocam a semente do evangelho. Essas pessoas também ficam pelo caminho. Por fim, apenas 25% das pessoas que ouviam Jesus foram consideradas por ele um terreno fértil. E essas pessoas produziriam para a glória de Deus a 30, a 60 e a 100 por um. E para exemplificar a função que essas pessoas teriam na economia do reino, Jesus continua pregando. Agora ele fala a respeito da candeia, que serve para iluminar aqueles que habitam em crassas trevas. Jesus fala da semente, que serve para nos trazer alimento e nos enriquecer com a palavra de Deus. E finalmente ele conclui o seu discurso quando o dia já declinava, ensinando aos discípulos que ele pregava por meio de parábolas para selecionar o público, de modo que naquele contexto se cumpria a famosa profecia do profeta Isaías, quando Deus, se utilizando do seu profeta, dizia que daria olhos às pessoas para que elas não enxergassem, ouvidos para que elas não ouvissem, coração para que elas não discernissem, de modo que elas não conseguissem compreender o evangelho, para serem transformadas por ele e finalmente salvas. E dessa maneira ele pregava por parábolas, para que aqueles que efetivamente precisavam ouvir o evangelho o ouvissem e fossem transformados por ele. Vocês percebem que mensagem sensacional? Depois de uma lição maravilhosa como essa, a coisa mais óbvia seria que Jesus, do ponto de vista humano, estivesse extenuado, profundamente cansado, porque imaginem vocês, pregar num ambiente controlado, climatizado, com pessoas educadas, sentadas, com um livro de referência no colo, para acompanhar o fluxo do raciocínio, é maravilhoso. Agora imagine pregar em pé em um barquinho, no sal causticante da Galileia, com aquelas ondas quebrando e lhe balançando, e as pessoas conversando, e cochichando, e servindo a uns, e servindo a outros, e para lanchar, e para almoçar, menino chora, adolescente corre, as pessoas se levantam para tomar água, quem sabe haviam pessoas até se refrescando no mar da Galileia, enquanto Jesus pregava. Meus irmãos, era um exercício de concentração tamanho. Vocês conseguem enxergar essa cena? Pois bem, seria natural que Jesus reunisse o colégio apostólico e dissesse: depois desse dia profundamente cansativo, nós vamos voltar para casa, tomar uma refeição quente e vamos dormir, porque amanhã seguramente nós vamos continuar pregando o evangelho a toda criatura. Mas não é essa a ordem que os discípulos recebem. A Bíblia nos diz, no verso 35 do texto que nós acabamos de ler, que naquele mesmo dia, perceba, Jesus passou o tempo inteiro pregando, como nós já sabemos. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, ou seja, as horas já se avançavam, não havia energia elétrica para iluminar as pessoas, crassas trevas se levantavam, a noite denunciava a sua penumbra, as pessoas se encontravam na periferia da pessoa do Senhor Jesus, esperando, quem sabe, uma multiplicação de pães. Enfim, eles não retornaram para casa. E atentem para o fato de que, se durante o dia o calor era atroz, à noite o frio era de matar, irmãos. Em regiões desérticas geralmente era assim. Jesus reúne os seus discípulos e diz: nós vamos atravessar o mar agora, nós vamos passar para outra margem. Quem sabe nesse momento os discípulos se entreolharam e se perguntaram assim: mas o que é que esse homem pretende fazer do outro lado do mar a uma hora dessas? Sem energia?
sem condições de sermos guiados. Será que ele não sabe que uma travessia nestas condições é profundamente perigosa? Será que ele não sabe? Ele sabe, sim ou não? Mas é claro que ele sabe. Contudo, eu creio que vocês concordam comigo acerca do fato de que às vezes Deus ele nos manda a determinadas missões que na nossa maneira de ver não fazem sentido, porque estão para além das nossas forças, seja da nossa capacidade física, seja da nossa capacidade intelectual, e nós ficamos a nos perguntar onde é que Deus quer chegar com isso. Perceba, há determinados momentos em que o exército inimigo se encontra por trás de nós e diante de nós está o mar, e nós nos inquietamos porque vencer um exército hostil ou atravessar um mar, para nós que estamos extenuados e cansados e com crianças de colo, é impossível do ponto de vista humano. Nós recorremos a Ele e Ele nos responde assim: diga ao povo que marche, mas marche para onde, Senhor? Atrás é o inimigo, à frente é morte certa. O que nós precisamos fazer? Vocês precisam acreditar que se para vocês é impossível, para mim não é. Deus poderia ter dito a Moisés: dá marcha ré, Moisés, vamos passar por cima dos egípcios. Sim ou não? Sim, assim como Deus teve poder para dizer: continua caminhando em frente, porque o mar vai se abrir para você passar. Sem energia elétrica, com condições adversas, extenuado, Jesus reúne condições de dizer: vamos entrar no barquinho da nossa vida e atravessar esse mar, porque eu estou no controle das vidas de vocês. Descansem o coração. O problema, irmãos, é que humanamente falando, no meio da dificuldade, nós temos alguma resistência quanto à sensibilidade à voz do Espírito Santo, não é? E humanamente falando, nós nos inclinamos a ouvir a voz do nosso desespero que diz: vai dar tudo errado, de hoje vocês não passam, não é assim? Portanto, quem sabe com esse misto de sentimentos no coração, aqueles 12 homens adultos, alguns pescadores profissionais inclusive, entraram naquele barco e começaram a remar. E eles teriam uma longa viagem pela frente, porque apesar de ser um grande lago, aquele lago não recebia o nome de mar de qualquer forma. Pra vocês terem uma ideia, o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, como ele era conhecido, possuía 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, com uma profundidade média de cerca de 50 metros. Não seria fácil atravessar um mar como esse, nessas condições, num barquinho primitivo da Galileia, sobretudo nesse horário avançado. Não obstante, as palavras de Jesus eram precisas. Eles precisavam estar do outro lado do mar ainda aquela noite. E já que o mestre estava mandando, ainda que resignados, o que restava para eles? Obedecer. Antes de entrar no barco, eles perceberam que a multidão se encontrava ali para ver o que ainda ia acontecer naquele dia. Convenhamos, se você estivesse ali, você voltava para casa? Claro que não, eu também não voltaria. Afinal de contas, Jesus estava ali. Algo extraordinário ainda podia acontecer, sim ou não? Assim como Jesus está aqui hoje à noite, irmãos, algo extraordinário pode acontecer. Sim, claro que há. Os discípulos tentaram dissuadir a multidão para que eles fossem embora. Só que as pessoas viram Jesus entrando no barco e os discípulos o seguindo. Sabe o que eles fizeram? Foram à procura de barcos para eles próprios, para todo mundo atravessar o mar e ver o que finalmente aconteceria do outro lado. Os discípulos, coitados, fizeram tudo o que puderam, estavam logicamente cansados, mas eles não conseguiram fazer com que aquelas pessoas voltassem para casa. Pelo contrário, tudo que eles conseguiram foi aguçar a curiosidade do povo. Todo mundo queria atravessar Tiberíades para o outro lado daquele mar e finalmente descobrir o que era tão urgente a ponto de fazer o Senhor Jesus atravessar aquela vastidão de água imensa naquelas condições tão adversas, tão contrárias. E na porção final do versículo 36, Marcos nos diz que uma vez que os discípulos não conseguiram dissuadir aquelas pessoas de irem para casa, eles agora apanham Jesus e o levam no barco, assim como ele estava. Em outras palavras, é como que se Marcos estivesse frisando o fato de que após aquele dia inteiro pregando o evangelho, para aquela multidão irrequieta, Jesus estava, por óbvio, cansado.
exausto, extenuado, necessitando comer algo e descansar um pouco. Lucas é o meu evangelista favorito, sabe, irmãos? Eu queria falar em Lucas hoje à noite, mas é porque Marcos ele dá essa conotação de o mundo vai se acabar, é por isso que eu escolhi Marcos. Mas Lucas, que é um escritor mais polido, ele diz assim, que enquanto eles navegavam, olha a ideia de mar tranquilo, Jesus naturalmente adormeceu. Mateus, por sua vez, nos diz que Jesus simplesmente dormiu. Mateus é aquele escritor que ele é incisivo, Mateus é cirúrgico. Contudo, irmãos, uma coisa é certa, só mesmo uma pessoa esvaída em suas forças físicas teria condições de dormir dentro daquele barquinho, porque Jesus não estava numa espécie de catamarã, que tem uma cabine com uma cama king size, e num ambiente controlado, climatizado, não. As ondas quebravam, os discípulos conversavam, reclamavam. Quem sabe o Tomé dizia, sempre tem que ser o Tomé no exemplo, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Os remos quebravam, a inércia das águas, produzia aquele barulho peculiar. E Jesus, no entanto, dormia, chacoalhando, balançando de um lado para o outro. Ele estava de fato exausto. Verso 37, Marcos nos diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Acontece que no meio do caminho, uma tempestade poderosa acometeu o barquinho da vida daqueles 12 discípulos acompanhados do Senhor Jesus. Talvez os discípulos ficaram preocupados com a ideia de Jesus de atravessar o mar naquele horário e naquelas condições, porque a geografia da Galileia propiciava esse tipo de tempestade repentina. Isso não era algo incomum. Por quê? Porque Tiberíades fica a cerca de 230 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por um grupo de montanhas que o acompanha fazendo uma espécie de côncavo e convexo. É como que se as montanhas, elas propiciassem uma espécie de canal por onde o vento passa, bem no meio do lago. E quando essas ondas climáticas se somam, tempestades terríveis podem surgir como produto dessas mudanças climáticas repentinas. E alguns daqueles discípulos, Tiago, João, Pedro, André, eram pescadores profissionais, que nasceram na região das 10 cidades e passaram a vida inteira pescando naquele mesmo lago. De modo que eu quero acreditar que quando eles já se encontravam bem avançados dentro daquele grande lago, daquele grande mar, e a tempestade pronunciou a sua chegada, por óbvio que eles começaram a se preparar. Sim ou não? Mas é claro que sim. O Tomé se segurou no cantinho dele, o Pedro, o João, o Tiago foram recolhendo os remos, amarrando alguma coisa da bagagem que porventura estivesse ali à solta. Eles conheciam as peculiaridades de uma navegação assim. Mas de repente, por mais que eles tentassem capitanear o barco, direcionando a popa, a proa, para que as ondas não quebrassem diretamente sobre eles, o mar se tornava cada vez mais encalpelado, cada vez mais bravio. Eles não conseguiam mais manobrar aquele barco a partir daquele leme primitivo, de modo que as ondas começavam a quebrar sobre aquela estrutura e as águas começavam de fato a entrar dentro do próprio barco. Marcos diz que levantou-se um grande temporal e as ondas se arremessavam contra eles. Mateus nos diz que sobreveio ao mar uma verdadeira tempestade, de modo que as ondas quebravam sobre os discípulos. Lucas nos diz que a tempestade era composta de um vento impetuoso que atravessava a superfície do lago. O que me chama a atenção, irmãos, é a palavra que Marcos usa para essa tempestade em especial. O termo grego que Marcos usa, na Septuaginta, é semelhante ao mesmo termo que o escritor do livro de Jonas usou para descrever a tempestade enfrentada pelo nosso amado missionário que queria fugir da presença do Senhor. No caso de Jonas, outros marinheiros profissionais estavam num barco maior, num transatlântico primitivo.
muito mais estruturado que o barquinho do Senhor Jesus de pescadores da Galileia. Se o navio em que Jonas se encontrava não resistiu a esse tipo peculiar de tempestade, imagine o que não seria do barquinho em que os discípulos e o nosso Redentor se encontraram. A palavra que Mateus usa poderia ser descrita por nós como a palavra maremoto na língua portuguesa. Vocês conseguem montar esse cenário nas mentes de vocês? Irmãos, um doutrinador do Novo Testamento diz que deve ter sido um distúrbio violento, uma tempestade uivante. O vento uivava, e os discípulos gritavam, e as ondas quebravam, e a água enchia tudo e todos. E Jesus? Como isso é possível? Nós estamos a ponto de nos desesperarmos e nós achamos que aquela última onda, com toneladas de água fria, escura, vai finalmente nos engolir e nos tragar a profundeza dos mares. A expressão do Jonas, que os ferrolhos da vida vão se fechar sobre nós de uma vez por todas. E Jesus, enquanto isso, dormia. O que nós aprendemos? Que em determinadas situações, quando nós já estamos no ápice do desespero, Jesus ainda nem começou a trabalhar, irmãos. Ele é todo poderoso. Ele não teme na proporção em que nós tememos. Ele não é ansioso na proporção em que nós somos ansiosos. Ele é Deus. E nada o apanha surpreendido. Quem sabe, irmãos, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas Jesus é onisciente ao tempo em que é todo poderoso. Será que ele já não havia agendado essa tempestade? Deus é todo poderoso. O barco estava a encher-se de água, diz Marcos. Mateus diz que ele estava varrido pelas ondas. Lucas nos diz que estava correndo o perigo de só sobrar, de ir a pique, de naufragar. Irmãos, imagine eu que não sei nem nadar. Um milagre no meu caso seria extraordinário. Eu acho que eu estava fazendo assim e jogando água fora. E você, o que você faria? O que você faz quando você está desesperado? Você quer desistir? Você quer chorar? Você faz como o Elias, você pede para morrer. O que você faz? Como você reage quando tudo à sua volta diz que não? A situação era desesperadora. A última onda era sempre a última. Agora nós chegaremos ao fim. Eu quero acreditar que o desespero em dado momento tomou conta. Os marinheiros profissionais não estavam mais nem aí para leme, não estavam mais nem aí para bote, não estavam mais nem aí para remo. Agora já era, salve-se quem puder. Todo mundo em determinado momento se transformou em passageiro. Você concorda comigo? Não existem situações em nossas vidas em que nós perdemos literalmente o controle. Situações em que você não consegue dormir, ou situações em que você literalmente tem até medo de dormir. Às vezes são situações que é o contrário, você tem medo de acordar, você não quer que o próximo dia amanheça, porque não há solução para aquele próximo dia. É o fim do prazo, é o resultado do exame, é a sentença do juiz, é a última conversa com o médico. E nós não temos, irmãos, solução humana para todas essas demandas que às vezes vêm sobre nós. Os discípulos tentaram tudo o que humanamente falando eles podiam fazer, enquanto o mundo estava literalmente desabando sobre a cabeça deles. Até que finalmente no versículo 38, Marcos nos diz que os discípulos percebem que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E aqui agora, irmãos, a minha imaginação trabalha. E você vai fechar os seus olhos e gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando 12 homens adultos, exaustos, completamente molhados, trêmulos, com os olhos esbugalhados e as mãos em volta dos ombros de Jesus, e aqueles homens gritando e dizendo: Mestre,
não te importa que pereçamos? Ou vocês acham que esse barco prestes a naufragar, cheio de água, morre, não morre, morre, não morre? Aí chegou o Pedro que é o menos expansivo, o Pedro é o mais comedido, é assim? E Pedro, Jesus, boa noite, eu sinto incomodá-lo, Senhor, é que nós estamos atravessando uma intempérie climática, desproporcional à nossa técnica, e nós gostaríamos que o Senhor desse lugar a um breve intervalo na sua siesta, após o jantar que não aconteceu, para dar ordens a esse vento, de modo que ele se acalme, e nós continuemos a nossa viagem, com previsão de chegar a Gadara por volta das 22 horas e 45 minutos. Foi assim, irmãos? Imagina o que o Tomé não fazia. O Tomé não conseguia falar, o Tomé gritava a plenos pulmões para todo lado. Quem sabe o que você faria? O que nós podemos fazer no meio do desespero, irmãos? Você já achou que um dia seria o último da sua vida? Você já pensou que o seu ministério naufragaria naquela noite, que não haveria mais esperança para você? Como foi que você conversou com Jesus quando o médico deu aquele diagnóstico, ou o juiz estava prestes a prolatar aquela sentença? Você sabia que no ápice da nossa dor, do profundo desespero do nosso coração, na maioria das vezes brotam as nossas orações mais sinceras e mais verdadeiras, quando nós não conseguimos pronunciar a palavra, e com o gemido do nosso coração nós realizamos as mais magníficas declarações de amor ao nosso Deus. Por que Deus permite isso, irmãos? Porque só quando nós nos tornamos passageiros da nossa vida é que nós reconhecemos a necessidade de um bom capitão. Enquanto você reúne condições de controlar o barquinho da sua vida, você vai insistir por ser o Senhor da sua vida. Quando finalmente você não sabe mais onde chegar, quando não existe mais esperança de atracar num próximo cais, seguro, tranquilo, nesse momento, você grita agarrado nos ombros dele, dizendo: não te importa que pereçamos, não te importas em ver a minha família desse jeito, resolve a minha família. Não te importas em ver o meu emprego desse jeito, resolve o meu emprego. Não te importas em ver o meu relacionamento desse jeito, resolve o meu relacionamento. Eu não consigo mais controlar, já fugiu das minhas forças, eu não tenho como controlar essas rédeas. Ser Senhor dessas áreas da minha vida, porque se competir a mim, eu vou me destruir aqui e não vai mais haver esperança para mim. Há muitos anos atrás, o pastor Augusto Nicodemos pregava e ele contava acerca de um retiro de pastores. E onde os pastores estavam ali reunidos havia um grande lago, e os pastores foram até aquele lago para nadar um pouco e para se refrescar. E havia lá um pastor nordestino, e nós nordestinos, irmãos, não podemos ver no mar um barquinho que a gente quer nadar até o barco, vendo a hora morrer. Não pode ver um açude que quer atravessar, quer ir para o balde, pular do balde, fazer tudo a partir do balde, do navio. Não é assim, irmãos? O pastor falou: eu vou atravessar esse lago é agora. O pastor, coitado, preparando aula, preparando sermão, não era lá um atleta, no meio do lago deu aquela cãibra e o pastor começou a morrer. Mas havia um outro pastor que era campeão de natação, um homem esbelto, bem apresentável, musculoso, e por óbvio que a pastorzada olhou para esse, sim, preparado, e começou: vai lá salvar o irmão, e o irmão vai morrer. E o pastor, o que podia salvar, não respondia palavra, como que se entrasse por um ouvido, saísse por outro, e lá o pastor subia, aparecia, desaparecia, prestes a tomar toda a água do lago. Até que finalmente, irmãos, ele deu aquela ideia de que estava subindo pela última vez, como se ele estivesse despedindo da vida. O pastor nadador fez 2 ou 3 alongamentos, esticou para lá, para cá, caminhou dentro do lago, deu aquele mergulho, 2, 3 braçadas, pegou lá o coitado que estava afogando, trouxe para a margem do lago, 2, 3 massagens, ia lá, o pastor estava restabelecido, restaurado, com tudo a salvo. Os pastores que acompanharam tudo aquilo ficaram pé da vida, chegaram para o pastor que era nadador: mas você é muito mau, você é um homem vil, você poderia ter ido muito antes, deixou esse coitado prestes a morrer, nós já tínhamos perdido a esperança, você salvou ele em 2 segundos, por que permitir tanta dor, por que permitir tanto sofrimento?
E aquele homem respondeu: se eu tivesse ido enquanto ele ainda reunia forças, por conta do desejo de salvar sua própria vida, ele naturalmente se agarraria àquilo que para ele seria a sua única esperança. E não morreria apenas ele, morreria ele e também morreria eu. Só quando ele desistiu da própria vida, foi que de fato eu obtive condições de salvar. Às vezes, meus irmãos, nós estamos naquele processo em que precisamos aprender que a nossa vida não nos pertence, que a nossa vida pertence ao nosso amado Salvador, que não há uma única área das nossas vidas que deve ficar sob o nosso controle, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Porque há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas que ao cabo são caminhos de morte. Que conselho eu tenho para dar a vocês hoje à noite? Desistam de vocês mesmos e entreguem tudo a Deus. E confiem no processo. Mestre, não te importa que pereçamos. Eu quero acreditar que o barquinho não era tão largo. Se você já viu um barco primitivo da Galileia, você vai perceber que ele era parecido com uma canoa dos dias atuais. Então, se Jesus estava na popa dormindo, que seria a região mais recuada do barco, e eram 12 homens adultos, por óbvio que os 12 não conseguiram tocar no ombro de Jesus. Uns privilegiados estavam mais próximos e conseguiram dizer para ele: mestre, não te importa que pereçamos. E os desavisados que estavam mais longe não conseguiram nem chegar perto de Jesus. Quem sabe nem conseguiam ouvir os que estavam mais próximos estavam dizendo. Vocês conseguem imaginar isso? E onda quebrando, e vento vai, vento vem, aquela gritaria. E quem sabe um discípulo que estava mais recuado, que estava mais lá atrás, dizia o seguinte: o que é que vocês estão gritando aí na frente? E outro dizia: a gente está pedindo para ele acordar, a gente está dizendo para ele que tudo vai se acabar, que todo mundo vai morrer. Aí o de trás dizia: e o que é que ele está fazendo? Aí eu dizia: ele nem acordou ainda. Até que finalmente, irmãos, Jesus acordou. E Jesus colocou de pé, que já é o primeiro milagre. Na tempestade, o barquinho presa a naufragar, todo mundo se agarrando em alguma coisa, Jesus fica de pé. E ele diz assim: irmãos, você consegue ver? Eu consigo ver. Mar, aquieta-te. E tu, vento, emudece. E todos os evangelistas, uníssono, dizem que na mesma hora fez-se bonança. Mas quem sabe, enquanto Jesus falava, naquele diálogo que eu estava tentando mostrar para vocês, um discípulo falou assim: o que foi que ele disse? E o outro gritou: ele mandou o mar calar a boca. E o discípulo lá no fundo falou assim: agora que todo mundo vai morrer. E fez-se o que, irmãos? Se os discípulos não tivessem acordado Jesus e aquela tempestade tivesse continuado, pergunta para vocês: aqueles homens morreriam? Eles ficariam pelo caminho? A tempestade teria prevalecido? Então Jesus disse: vocês são homens de pouca. Seria mais bonito ter chegado do outro lado com tempestade e tudo. Já imaginou, irmãos? O mar quebrando, o mundo se acabando, o barquinho chega e Jesus desce. Sensacional, sim ou não? Ele detém o controle de tudo. Quer o mundo esteja se acabando no meio de uma tempestade terrível, quer seja céu de brigadeiro, irmãos. O céu de brigadeiro não significa dizer que algo de ruim não possa estar acontecendo. E a tempestade não aponta para o fato de que Jesus nos abandonou. Seja no tempo de alegria, seja no tempo de adversidade, ele sempre se encontrará assentado num alto e sublime, porque a missão dele é reinar.
no meio daquela bonança. Imaginem 12 homens, à noite, no frio daquela região, tremendo, com os batimentos cardíacos, ó. Se tivesse um hipertenso ali, hein, irmãos? Meu Deus, proteja o nosso coração. E agora aqueles 12 homens encharcados, quem sabe olham para Jesus que talvez tenha se deitado e voltado a dormir, ou quem sabe tenha de fato restaurado as forças e tenha se assentado no barquinho. E aqueles homens agora estão a se entreolhar e a refletir em tudo aquilo que eles haviam experimentado até aquele momento. E eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar pergunta? Eles foram a Gadara. Jesus libertou aquele rapaz miseravelmente endemoniado, por isso a missão era urgente. No dia seguinte, com aquele rapaz restaurado, por óbvio eles precisavam voltar. Sim ou não? Sim ou não? Jesus entra mais uma vez no barquinho da vida. Ele é ladeado por 12 homens, que naturalmente seriam seus 12 apóstolos. Houve a possibilidade de um 13º apóstolo, mas Jesus preferiu que ele fosse pregar para a família dele. E eu fico a me perguntar, eles enfrentariam o mesmo mar para voltar no mesmo barquinho? Sim ou não? E se outra tempestade aparecesse, o que seria deles? E se um problema surgiu, o que será de nós? E se algo, e se aquilo aconteceu, o que será de nós? Se na viagem de retorno uma outra tempestade se levantasse, o que seria dos discípulos? O que vocês acham? Eles ficariam pelo mar de Tiberíades? Eles seriam deixados para trás? A missão de Jesus fracassaria, porque ele só tem poder de calar uma tempestade, é assim? Se quando eles estivessem voltando, uma nova tempestade se levantasse, o que naturalmente Jesus faria, irmãos? Eu acho que seria até mais rápido. Jesus provavelmente iria assim: mar, tu já sabe. Amém? Então confie no Senhor, confie no processo. Jesus jamais sangraria por você das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde para depois abandonar você. Aquele que fez a promessa, meu irmão, é fiel. Talvez você tenha entrado hoje à noite aqui enfrentando uma verdadeira tempestade na sua vida. Não se atemorize, não tenha medo. Ele tem poder para resolver. Não importa por quais caminhos o Senhor Jesus venha conduzir você sob esse torrão chamado planeta Terra. Você vai chegar, meu irmão, às portas da Jerusalém Celestial. E vai ter valido a pena toda essa viagem que você fez com Ele. Descanse seu coração nessa certeza. Em nome de Jesus.